Existem lugares no mundo que parecem estar vivos, mas não da maneira que se conhece vida. Não respiram com pulmões, não pensam com mente, não envelhecem com o tempo. Existem lugares que apenas observam, esperam, e quando a hora chega, devoram. A trilha da mata antiga era um desses lugares, uma fronteira entre o que é humano e o que nunca deveria ser tocado. O vilarejo, pequeno e esquecido pelo progresso, ficava escondido entre moros úmidos e mata fechada. Era uma comunidade simples, casas de madeira, fogões a lenha, gado magro, noites escuras. Ali o tempo andava devagar, e as pessoas falavam baixo quando o assunto era a trilha. Não havia conversa casual sobre ela, só sussurros, olhares sérios e um medo silencioso que ninguém ousava questionar. Por gerações, a regra era a mesma: depois do pôr do sol, ninguém entra na mata. E ninguém fala o nome da trilha em voz alta, nem em brincadeira, nem por desafio. Era como se chamá-la fosse convidá-la. Elias cresceu nesse ambiente. Quando criança, via os adultos se calarem de repente sempre que o assunto surgia. Via velhos fazendo o sinal da cruz ao ouvir relatos antigos. E viu mães chorando em silêncio quando alguém desaparecia lá dentro. Mas, como toda criança, achou que eram exageros, superstições. Achou que o medo era maior do que o perigo. Só que o tempo transforma a arrogância em necessidade, e a necessidade transforma a dúvida em decisão. A vida adulta foi dura com Elias. A mata era sua fonte de sustento. Ele caçava desde os 14 anos, aprendendo a rastrear, a ouvir o silêncio, a ler pegadas como quem lê palavras. Casou-se aos 19, teve 2 filhos, construiu uma pequena casa nos arredores da vila e jurou que nunca deixaria faltar comida na mesa. Mas juras são frágeis quando o mundo começa a fechar as portas. Um mês inteiro se passou sem caça. Nenhuma pegada fresca, nenhum rastro, nenhum sinal de animal. Era como se tudo tivesse fugido da mata ou sido engolido por ela. Os outros caçadores passaram a trabalhar longe dali, em regiões mais seguras, mas Elias não tinha dinheiro para viajar, nem tempo para arriscar. Cada dia sem carne era um dia mais perto da fome real. Sua esposa, Helena, tentava ser forte. Ela fazia pães ralos, sopas de raízes, dividia tudo em pequenas porções. Mas os olhos dos filhos entregavam a verdade. A fome estava secando a alegria. Foi então que o vizinho mais velho, Antônio, apareceu certa noite, segurando um lampião e com o rosto abatido. Ele contou, em voz baixa, que ouvira pegadas pesadas perto da trilha. Disse que, antigamente, antes das tragédias, os animais maiores costumavam passar por lá. Se ainda havia rastros, talvez houvesse caça. E se havia caça, havia esperança. Elias ficou parado, ouvindo, sentindo o coração bater forte. Ele sabia da trilha. Sabia do risco. Sabia das histórias de gente que saiu sorrindo e voltou sem alma. Mas quando olhou os ossos finos dos filhos, percebeu que a escolha já estava feita mesmo antes de pensar nela. Na manhã seguinte, ainda sem amanhecer direito, ele se levantou. A casa estava fria e silenciosa. Helena o viu arrumando a bolsa, pegando o facão, limpando a velha espingarda. O rosto dela empalideceu. Não vai me dizer que vai entrar lá. Elias não respondeu imediatamente. Só respirou fundo, como quem assume uma sentença. Se eu não for, disse ele, a fome entra primeiro. Helena segurou o braço dele com força, os olhos cheios de medo, o tipo de medo que não se explica, apenas se sente. A trilha não tira só a vida, Elias. Ela tira o que vem depois dela. Elias engoliu seco, mas não recuou. Beijou a testa dos filhos ainda dormindo, apertou o punho do facão e saiu. Não olhou para trás. Não tinha coragem. O caminho até a mata levou menos de meia hora. Mas naquela manhã, o tempo parecia dilatado. O ar estava pesado, úmido, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. A trilha surgia entre galhos retorcidos, formando uma espécie de arco natural. Ninguém havia feito aquilo, era obra do próprio tempo, ou de algo escondido dentro dele. Ao chegar à entrada, Elias hesitou pela primeira vez. Não havia barulho, nem vento, nem pássaros. O silêncio era tão absoluto que parecia sólido, como uma parede de vidro invisível. E então, enquanto observava, percebeu algo perturbador. A mata parecia pulsar. Galhos moveram-se levemente, não com o vento mas como músculos se ajustando. Elias respirou fundo, fechou a mão ao redor da lanterna e deu o primeiro passo.
A sensação foi imediata. O ar mudou, tornou-se denso, abafado, quase quente. A trilha estava escura, mesmo com o sol ainda nascendo. O cheiro era de terra molhada, madeira velha e algo metálico, ácido, como sangue antigo. Ele caminhou devagar, atento. Os primeiros metros pareciam apenas mata comum, mas logo percebeu a diferença. O chão era coberto por pegadas. Muitas, sobrepostas, antigas e recentes. Algumas pequenas, outras profundas. Mas havia um detalhe terrível: nenhuma pegada voltava. Todas seguiam em linha reta, sempre para dentro. Nenhum retorno. Elias parou, observou mais de perto. Algumas pegadas tinham formato humano, mas eram longas demais, como se o pé fosse esticado. Outras eram fundas como as de alguém carregando peso ou sendo arrastado. E havia marcas paralelas, como se mãos tivessem sido puxadas no chão. O silêncio era tanto que o som da própria respiração parecia ofensivo. Então, o vento morreu completamente. O ar ficou parado, sufocante. O lampião tremeu em sua mão. E foi aí que ouviu pela primeira vez algo que não deveria existir. Um sussurro, fraco, distante, mas claro: Elias. O nome dele, dentro da mata, onde ele estava sozinho. O corpo inteiro arrepiou, o coração acelerou de forma descontrolada. Ele girou rápido, iluminando tudo ao redor. Nada, apenas troncos, galhos secos, cipós. Mas o sussurro retornou, agora mais próximo: Elias. A voz não parecia humana. Era úmida, arrastada, como o ar passando por garganta cheia de lama. Ele engoliu seco, tentou respirar fundo, mas sentiu o ar falhar nos pulmões. Era como se algo ali dentro drenasse o fôlego dos vivos. Ele pensou em voltar, mas quando virou o corpo, sentiu o sangue gelar. A entrada da trilha não estava mais ali. Atrás dele, agora, havia apenas mata fechada. Galhos cruzados, troncos inclinados, raízes grossas, tudo formando um bloqueio natural. Era como se a floresta tivesse se movido, se fechado, apagado o caminho por onde ele veio. Preso, o desespero subiu, queimando o peito. Ele correu alguns metros para trás, tentou empurrar galhos, pisar em raízes, abrir passagem. Mas a mata parecia sólida, firme, como parede. E o silêncio estava mais profundo do que antes. Elias sentiu algo que nunca havia sentido, uma presença, como se estivesse sendo observado por algo sem olhos, como se o ar tivesse consciência, como se a floresta tivesse acordado. Ele fechou os olhos por um único segundo, e quando abriu, a trilha, antes reta, agora se dividia em duas. E ele tinha certeza absoluta, aquela divisão não estava ali antes. Seu coração martelava, as mãos tremiam, a luz do lampião oscilou. Ele escolheu o caminho da esquerda não por coragem, mas porque o da direita tinha algo estranho. Marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse sido arrastado para dentro. Ele entrou na nova trilha. Com cada passo, a atmosfera mudava. O cheiro ficou mais pesado, o ar mais úmido, a luz mais fraca. A mata parecia fechar-se atrás dele, embutindo um escuro. Os troncos inclinavam-se, formando arcos naturais, como ossos sobre cabeça. E o chão começou a ficar macio mole, quase esponjoso. Era lama, mas não lama comum. Era quente, como carne. O silêncio foi quebrado por um som baixo, distante, algo entre um estalo e um suspiro. Elias virou rapidamente, o lampião balançando, iluminando sombras distorcidas. Ele ouviu de novo, não um estalo. Passos, arrastados, pesados, molhados, não eram dele. A respiração dele ficou curta. O coração batia tão alto que parecia ecoar na trilha. Ele levantou a espingarda, mirando no escuro, o dedo tremendo no gatilho. O som dos passos ficou mais claro, mais lento, como se algo enorme estivesse caminhando atrás dele, mas de maneira irregular, arrastando o corpo, raspando o chão. E então, o sussurro voltou, desta vez, ao lado da orelha. Fique! Elias girou, disparou o tiro. O estrondo ecoou, brutal, violento. Pássaros subiram das árvores, mas nenhum som veio deles. O tiro sumiu no vazio, como se tivesse sido engolido pelo silêncio. O lampião quase caiu da mão dele. Ele correu, correu sem olhar para trás. Correu com os pés afundando na lama quente, a respiração rasgando o peito, o suor misturado à água da mata. E conforme corria, algo começou a mudar ao redor. As árvores ficavam maiores,
os troncos mais grossos, as sombras mais fundas. A trilha começou a se dividir de novo. 3 caminhos, depois 5, depois 7. E Elias percebeu algo terrível. Quanto mais corria, mais trilhas surgiam, como se a mata estivesse criando caminhos infinitos, distorcendo o espaço, embaralhando direção. Ele parou, ofegante, tentando escolher. Mas qualquer escolha parecia igual, até que viu, no chão, pegadas humanas, recém-formadas, profundas, e elas eram dele, voltando ao ponto onde ele estava, como se tivesse corrido em círculos, como se a trilha estivesse brincando com ele. Um tremor percorreu a pele. O medo deixou de ser medo, virou pânico. E, no meio desse pânico, ele percebeu algo ainda pior. As pegadas não eram só dele. Ao lado delas, havia outras, maiores, longas, profundas, como passos arrastados. E essas pegadas não estavam atrás de Elias. Estavam indo na direção dele, vindo de frente, como se algo estivesse caminhando para encontrá-lo. O chão vibrou levemente. Um galho estalou, um tronco rangeu. Elias levantou o lampião e viu, entre 2 árvores grossas, uma silhueta, alta, magra, com o pescoço torto, cabeça inclinada, braços longos demais. Estava parada, imóvel, olhando algo equivalente a olhar na direção dele. A luz do lampião era fraca, mas suficiente para perceber um detalhe que congelou o sangue de Elias. Onde deveria haver rosto, havia apenas pele, lisa, sem olhos, sem boca, sem nariz, sem nada. Mas mesmo assim, o sussurro veio. Dessa vez, não fraco, não distante, mas ensurdecedor, dentro da mente dele. Você não volta. Elias deixou escapar um som que não era grito, era puro instinto de sobrevivência. Ele correu com todas as forças, ignorando dor, ignorando cansaço. Os galhos batiam contra seu rosto, arranhavam o peito, rasgavam a camisa. A mata parecia se fechar atrás dele, empurrá-lo para frente, como mãos invisíveis o conduzindo. Minutos ou horas depois, ele viu uma clareira. Uma luz fraca, quase inexistente. Elias tropeçou, caiu, rolou no chão e entrou no espaço aberto. Ali, no centro, havia algo. Uma cruz de madeira, negra, enorme, marcada por arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem tentado subir por ela. E na base da cruz, objetos enterrados pela metade: lenços, meias, botas, chapéus, facas, restos de vidas que nunca voltaram. E então, viu algo que fez seu estômago virar. Um facão, exatamente igual ao que seu avô carregava quando desapareceu. Elias cambaleou para trás, a respiração descontrolada. A cruz parecia pulsar, como se estivesse viva, como se respirasse. E aos poucos, a mata ao redor começou a emitir um som baixo, não vento, não passos. Era como um sussurro coletivo, milhares de vozes misturadas. Fique, fique, fique. As árvores tremeram, as sombras se alongaram, e atrás dele, passos arrastados. Vários, não um, não 2, dezenas. Elias virou lentamente, com o lampião tremendo, e viu formas humanas saindo da mata, altas, tortas, sem rosto, cercando a clareira, bloqueando qualquer saída. E o sussurro final veio como golpe: você já é nosso. A luz do lampião apagou, e tudo ficou escuro.